A gente já falou sobre melhores e piores do ano e também sobre as minhas metas de 2021 e hoje é dia da gente conversar sobre as metas que eu estabeleci para 2022. Começo de ano por aqui é sempre aquele momento de fazer um balanço, né, do ano que passou e também planejar algumas coisinhas para o ano que começa. E como já é um costume nos últimos anos, eu estabeleci 5 metas literárias para tentar cumprir em 2022, né? Nessa semana eu já falei sobre as minhas metas de 2021, né, se eu cumpri ou não, quais eram, enfim, e hoje estou aqui para compartilhar com vocês as metas que eu estabeleci. E, bom, vou compartilhar essas metas, a gente vai conversar um pouquinho sobre elas e também vamos falar sobre metas no geral. Então, acho que vai ter um papo produtivo, talvez, espero, né, para todo mundo, para mim e para vocês que estão assistindo. Antes da gente começar, vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante, né, na divulgação do conteúdo, e também vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, e aproveito para deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. O link do projeto está aqui na caixinha de descrição para quem quiser saber mais. Então, vamos lá. Fiz aqui as minhas metas no meu card do Clube na Manita, aproveitando aquele momento merchan, né? Esse aqui é o card que os membros do Clube na Manita recebem, entre outros brindes físicos, né, de boas-vindas. Esse é um deles, e aí aqui atrás a pessoa pode escrever as metas e ir ticando, né, quando ela for cumprindo. Então, já vou dividir aqui com vocês as minhas metinhas, mas antes quero falar uma coisa importante que eu já falei no vídeo de metas de 2021, mas vou repetir, que eu falo sempre, na verdade, nos vídeos sobre metas, mas que eu acho importante repetir, que é aquilo, né? Se você não gosta de metas, se você se sente pressionado por elas, enfim, não faça, né? Nem literárias, nem de outras coisas da vida. Principalmente quando se trata de um hobby, né? Eu acho que a leitura, para muitas pessoas que me acompanham, é um hobby, então não faça disso uma obrigação. Só estabeleça metas literárias se você se sente confortável, né? Se não se torna uma pressão para você. Agora, se você quer estabelecer metas para experimentar, ver como é que vai ser, nesse vídeo, além de compartilhar as minhas metas, eu também vou dar algumas dicas que me ajudaram ao longo desses anos todos a estabelecer metas que funcionam realmente para mim. Então, a primeira seria essa de você entender se você é uma pessoa de metas ou não. E a segunda seria de você fazer metas não para o ano todo, mas por, sei lá, 3 meses. Porque daí você tem menos tempo para cumprir. Claro que você vai estabelecer metas menos ambiciosas, né? Porque elas têm que ser proporcionais a esse período, mas você vai ter um retorno mais rápido, vamos dizer. E aí, daqui a 3 meses, por exemplo, você pode recalibrar as suas metas até você encontrar o seu ritmo. Então, vamos lá para a minha primeira meta de 2022, que é a de ler 70 livros. Como eu também falei no vídeo sobre as metas de 2021, eu raramente falo sobre quantidade de livros lidos, né? Repito aqui que não é um segredo de estado, qualquer pessoa que me acompanha nos stories lá do Instagram ou nos vídeos de leituras do mês aqui no canal vai saber mais ou menos o quanto eu leio, mas eu não gosto de evidenciar isso porque não é o importante, né? Eu faço essa meta de números porque foi a primeira meta que eu comecei a estabelecer como leitora, quando eu comecei a ler mais realmente, que foi 2013. Naquele ano eu li uma quantidade de livros que eu nunca pensei que eu pudesse ler na minha vida, e aí então depois disso eu comecei a ter esse ano como base, né, ano de 2013 como base, então eu sempre colocava essa meta de números, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre colocava uma meta de números para eu manter o meu ritmo. Hoje em dia, eu acho que eu talvez não precisasse mais, já que a leitura é um hábito totalmente incorporado na minha vida, inclusive é um trabalho também, né, então eu já me encontro numa situação bem diferente, mas eu me apeguei a essa meta. Então pode ser que daqui a um tempo ela não faça mais sentido para mim e eu mude para outras coisas, mas por enquanto eu ainda gosto de ter essa meta, né, pro meu ano de números, mesmo sabendo que quantidade não é igual qualidade. Agora, se você for estabelecer uma meta de números como eu, que eu acho que vale qualquer número, tá? Não precisa ser 70, pode ser 10, pode ser, sei lá, 6, entendeu? Desde que você leia, porque ler deve ser um hábito prazeroso, né? Então não importa se você lê 1 ou 100 livros, importa que você está lendo. Mas se você estabelecer uma meta de números, não tenha medo de mudar esse número ao longo do ano, porque às vezes a gente coloca ali uma quantidade e aí a gente vai, né, o ano vai acontecendo e a gente vai percebendo que poderia ser mais, que poderia ser menos. Isso já aconteceu comigo. Eu nunca mudei para mais, mas eu já mudei para menos. Acho que foi 2016
Porque 2015 eu tava trabalhando em casa, e aí 2016 eu voltei a trabalhar fora, e aí eu vi que eu não ia conseguir, né, manter esse ritmo e diminuir um pouquinho, acho que diminuir uns 5 livros ou 10. E não é diminuir pra conseguir cumprir a meta exatamente, mas é pra não ficar uma pressão, pra ser realmente um incentivo. E isso é tudo muito subjetivo, né? Então só você pode saber o que é um incentivo e o que é pressão pra você, mas eu acho que com essa dica, mesmo ela sendo meio geralzona, acho que você consegue aí estabelecer algo pra você e prestar atenção nisso, né, no que é incentivo e no que é pressão. Então, ler 70 livros é a minha primeira meta de 2022. A segunda é ler um livro com representatividade por mês. No ano passado, eu coloquei, né, a meta de ler mais representatividade, e aí eu cheguei no fim do ano e, embora eu acho que eu tenha cumprido essa meta, eu achei um pouco vaga. Então eu quis deixar um pouco mais específico, mas não tanto, né? Então eu peguei essa meta de ler um livro com representatividade por mês, porque daí eu fico com esse objetivo específico, mas eu não quis colocar, tipo, representatividade asiática, representatividade negra, né? Eu não quis fechar nesse sentido, porque aí eu acho, na minha opinião, que limita um pouquinho. Então, como a representatividade é uma coisa importante pra mim, é uma prioridade para as minhas leituras, eu quis incluir, mas também não quis deixar algo tão específico para que eu também tenha uma liberdade na hora de escolher as minhas leituras e etc, porque eu acho que isso é importante. E outra coisa importante quando a gente fala sobre metas é essa questão de estabelecer prioridades, né? Como eu disse, a leitura é um hobby para mim, mas também é o meu trabalho, então é normal que eu tenha algumas metas, entre aspas, um pouco mais ambiciosas, assim, né? Então você precisa pensar no que a leitura significa na sua vida, no espaço que ela ocupa na sua vida e na sua rotina, para estabelecer metas realistas a partir daí, né? É a partir daí que você vai ver se uma meta é uma pressão ou um incentivo, mas novamente só você vai poder fazer essa avaliação, mas eu acho que pensar assim já ajuda bastante realmente a não encontrar mais motivos para se frustrar e sim para ser incentivado. A minha terceira meta é desencalhar 12 livros, pelo menos, né? Essa era uma meta do ano passado e eu flopei, eu considerei que eu flopei. Eu até li alguns livros que estavam encalhados aqui há muito tempo, que me deixou feliz, mas no geral, assim, em números absolutos, eu desencalhei poucos, né? Esse ano eu quero ter, que eu falei também no último vídeo, né, de metas, eu quero ter mais liberdade na escolha das minhas leituras, né? Eu sempre vou ter leituras fixas, né, de leituras coletivas do clube, outros projetos, enfim, mas eu quero focar mais no que eu estou com vontade de ler naquele momento, né? Então eu acho que eu vou conseguir desencalhar. Coloquei esse número de 12 também porque eu acho que vai me incentivar um pouco mais do que simplesmente desencalhar livros, né? Então eu coloquei esse número aqui. No ano passado eu fiz uma lista de 12 livros para ler, para desencalhar. Vou falar sobre isso nos próximos vídeos, também vai ter vídeo com essa lista para 2022, então não vou me alongar aqui falando sobre isso nesse vídeo. Mas, mais uma dica aqui, que eu acho interessante você pensar quando você for estabelecer as suas metas, é para você estabelecer metas que conversem entre si. Então, por exemplo, se você estabeleceu assim, quero comprar só 10 livros em 2022, então é bom você estabelecer uma outra meta que dê prioridade para os seus livros encalhados, né, os livros que você já tem. Então, pensar nisso também para que as metas se combinem, né, e não te sobrecarreguem. A minha quarta meta é bem específica, assim, nunca fiz uma meta assim tão específica, mas eu tenho fé que vai funcionar, que é ler O Morro dos Ventos Uivantes. Bom, eu já tô falando, eu sempre quis ler esse livro, não sempre, né, mas de uns anos pra cá, eu desenvolvi esse desejo de fazer essa leitura, principalmente porque eu acho que é um livro que tem muito a minha cara. Sei que é um livro que divide opiniões, mas eu não li ainda, né, obviamente, mas eu tenho uma sensação de que a maioria das pessoas que não gostou desse livro estava esperando uma história de amor e não acho que seja isso que você encontra aqui. Eu espero uma história com essa vibe gótica, como eu sempre digo, de uma história sobre vingança, sobre raiva, sobre angústia e sentimentos ruins, é o que eu espero. E quando eu falo isso, quem leu diz que é o que eu vou encontrar. Eu comprei esse livro no ano passado, então ele já tem um tempinho que tá aqui. E, enfim, não tenho mais desculpas para não ler. E conversando com o pessoal do Clube na Manita, vi que tem muitas pessoas que querem ler, ou querem reler, ou querem acompanhar os outros
outros lendo. Então acho que a gente vai ter leitura coletiva sim. A gente vai ter agora um projeto de Jogos Vorazes no clube, que vai ser um projeto um pouco mais longo pra gente ler os 3 livros, os 4 na verdade, né? Que a gente vai ler também A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E aí depois desse projeto, que deve durar uns 3, 4 meses, a gente vai ler então O Morro dos Ventos Uivantes, lá no Clube Iramanita. Então se você faz parte do clube, já se programa. E se você não faz e de repente tem interesse em ler esse livro com a gente, fique de olho porque teremos novidades. Então essa é a minha 4ª meta, que eu sei que ela é muito específica, assim, mas eu realmente quero muito ler esse livro ao mesmo tempo em que eu tenho esse receio de não gostar, enfim, por ser um clássico e tal. Então coloquei ele como meta e é isso, tenho fé que vai dar certo. E a minha última meta é ler mais livros nacionais. Essa é sempre meio que uma meta minha, se não uma meta oficial, uma meta extraoficial, mas eu quase sempre dou uma falhadinha, porque eu acabo lendo mais autores, né, estadunidenses, ingleses. O ano passado eu fiz a meta de sair desse eixo Estados Unidos e Inglaterra, acho que eu até me saí bem, embora não tenha sido exatamente o que eu esperava, mas para esse ano então quis focar nos livros nacionais, os autores nacionais. No ano passado eu ia contar os livros que eu li de autores nacionais e esqueci, mas eu vou contar depois de gravar o vídeo, vou deixar aqui para vocês a quantidade, pra gente saber que eu tenho então que ler mais do que essa quantidade aqui de livros nacionais. Eu tenho várias opções aqui em casa, livros que eu quero ler bastante, né, e eu acho que o mercado editorial, assim, no geral, tá investindo cada vez mais nos autores nacionais, então eu tenho certeza que opções não vão faltar. E é isso, né? Então essas são as minhas 5 metinhas literárias para 2022. Eu estou otimista, acho que são metas que cabem dentro da minha rotina de leitora, ao mesmo tempo em que também vão me incentivar a sair um pouquinho, não da minha zona de conforto exatamente, mas enfim, prestar mais atenção nessas coisas que eu acho importantes, né? Porque eu acho que uma coisa legal da gente pensar quando a gente vai criar metas, né? Já pensando que elas têm que incentivar a gente, é a gente pegar algo que seria importante para nós, mas que ainda não faz parte da nossa rotina, tipo isso de ler mais nacionais, por exemplo, e transformar isso num hábito, né? Tem muitas coisas que ao longo desses anos todos que eu venho fazendo metas, que acabaram se tornando hábitos depois que eu cumpri metas, que eu parei para prestar atenção. Acho que a representatividade é um exemplo, né? É só que como é algo realmente que eu dou muito valor, eu acabo colocando de novo na minha meta para focar em outras coisas, porque representatividade é algo muito amplo, né? Existem milhares de grupos invisibilizados e minorias étnicas para serem representadas, então é uma coisa muito vasta. Então acho que sempre tem algo ali que a gente pode focar, mas enfim, eu acho que a representatividade acabou se tornando um hábito para mim, justamente por causa das metas literárias, né, ao longo desses últimos anos. Então essas foram as minhas metinhas para 2022, como eu disse, estou animada, otimista, acho que vai dar certo, e se não der certo também, tá tudo bem. Espero que essas dicas, né, que eu fui compartilhando ao longo do vídeo possam ajudar quem estiver aí pensando se faz ou não faz meta, como faz. E se vocês são do time que faz metas literárias, quero saber quais foram as que vocês estabeleceram para 2022, que eu espero que seja um ano de muitas leituras maravilhosas para todos nós. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.